Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui na continuidade do nosso curso dos sacramentos, dos 7 sacramentos da igreja. E hoje a gente dá um passo, porque nós estávamos tratando, como a gente já explicou a divisão dos sacramentos, nós fizemos uma aula curtinha e especial só para tratar disso. Nós saímos dos sacramentos da iniciação cristã e agora nós estamos nos sacramentos de cura. E o primeiro deles que a gente trata, e vai nos exigir mais de uma aula, porque muita gente talvez não saiba se confessar, não saiba exatamente o que é o sacramento da confissão, não saiba a divisão que a gente faz do pecado, de quando a gente peca, o que acontece. E, consequentemente, muita gente também não sabe o que é as indulgências. Cria-se aí um monte de loucura em relação ao que seja indulgências. Então, nós vamos explicar tudo isso, mas não cabe tudo isso numa aula só, porque senão me exigiria muito mais de uma hora. Então, a gente faz de modo dividido, porque assim se acompanha mais ou menos meia hora aqui, um pouco menos, um pouco mais, dependendo. A gente teve umas aulas mais curtas, umas aulas mais longas, mas todas elas estão aproximadamente com meia hora. E hoje a gente vai tratar do sacramento da penitência, ou como popularmente chamado de confissão. Sacramento da confissão. Mas é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Ou seja, se você é adulto, foi batizado agora, todos os seus pecados antes do batismo foram perdoados, mas o que você cometer a partir de agora, você precisará do sacramento da confissão. Na dúvida de que você tenha pecado gravemente ou não, pelo menos uma vez por ano você é obrigado a confessar-se. Então, se não cometeu pecado grave, olha que beleza. Você estará em estado de graça, a Eucaristia que você recebeu continuará agindo sobre você, inclusive te afastando do pecado grave e te perdoando o pecado venial. Olha que maravilhoso. Mas você poderá devotamente se aproximar da confissão e dizer os seus pecados veniais, para devotamente você continuar purificando-se por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente faz isso, tá? Por que o sacramento tem esse nome, penitência? Porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento. E porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena, por isso penitência, que o sacerdote impor. O sacerdote vai impor uma pena que você deve cumprir. Calma, você que nunca se confessou, fique tranquilo. O padre não vai exigir a você coisas muito grandes, mas vai exigir uma pena ali de acordo com aquilo que você deve fazer, tá bom? Então fique tranquilo, não vai chegar e falar assim, agora você deve jejuar por 30 dias seguidos, saltar para frente, pular para trás. Não, fique tranquilo que não é nada assim. Por que ele também se chama confissão? Porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote. Quer dizer, você vai ser verdadeiro e sincero e dizer ao sacerdote qual foi o pecado que você cometeu. Isso aí, o que é o nome disso? Confissão. É aquele que realmente entende que cometeu o crime, chega lá e se entrega ao tribunal. No caso, nesse tribunal é o Tribunal da Misericórdia. Esse é o Tribunal da Misericórdia. Então, é só relembrar uma coisa. Aquelas pessoas... É sempre bom a gente aproveitar uma situação como essa para poder explicar. Você, meu irmão, minha irmã, que tudo que você faz, você justifica em nome de um Deus que é misericórdia. A misericórdia está aí para mudar os teus atos e hábitos, para mudar o teu comportamento, para que você se apresente ao tribunal da misericórdia. Então nós estamos no tempo da misericórdia, desde que você vá até ela. Agora, você cometer os pecados e justificar-se dizendo ninguém pode me julgar, e aí eu faço as coisas, mas Deus é misericórdia, você está colocando uma corda no pescoço e está quase que puxando ela. Então não faça isso, isso é perigosíssimo e isso tem consequências muito sérias para a sua alma. Nós estamos no tempo da misericórdia, não deixa chegar no juízo final, antes da sua vida, vai se confessar. Quando que Jesus instituiu o sacramento
da penitência? Bom, ele instituiu no dia da sua ressurreição, né? Quando depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Está lá em João 20, versículo 23. Como é que ele falou? Ele deu o poder de perdoar os pecados, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ele disse isso. Ele deu um poder para os apóstolos de perdoar os pecados. Não é uma coisa que a igreja instituiu porque eu falo com Deus do meu jeito. Não, meu amigo. Se você não for para o confessionário, você está errado. Porque Jesus instituiu. Por que aquela ideia lógica, Porque tem uma galera que pega a Bíblia aí faz assim: isto pode, isto não pode. Por que na hora da confissão tá lá escrito? Aí não, isso aqui a gente faz de conta que não ouvi, que eu tenho que falar com a pessoa, Aí é muito fácil eu pegar e falar: não vou me confessar com um ser humano, porque eu falo com meu Deus. Não, você não vai não, você vai falar com um ser humano sim. Este sinal sensível ali vai ser o próprio padre, olha só. Ele não é matéria-forma, tá bom? Ele não é matéria-forma, mas olha lá, precisa falar com o padre. Tá lá. Então, inclusive, agora nós vamos para matéria e para forma. Vamos só relembrar aqui. Matéria do batismo: água. Da confirmação: óleo. Da Eucaristia: pão e vinho. E cada um tem uma forma específica, cada um tem uma palavra específica que é dita. E no sacramento da penitência? Qual é a matéria? Essa daí é mais difícil, Porque o padre não vai derramar água, óleo, nem vai te dar alguma coisa. Ele vai te dar absolvição, Isso aí vai fazer parte. Calma que nós vamos chegar lá. Então, a matéria, ela tem duas matérias. Uma matéria remota e uma matéria próxima. Tá bom? Então, no sacramento da confissão, a penitência tem duas, a matéria remota e a matéria próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente. Os seus pecados são a matéria. Depois do batismo, claro. E matéria próxima são os atos do próprio penitente. Isso quer dizer a contrição, a acusação. Que nós vamos explicar tudo isso, fique tranquilo. Tudo isso vai ser falado aqui. E a satisfação. Uau! O que será que é satisfação? É você dar um sorrisinho? A contrição. Eu vou ficar chorando. Não é nada disso. Uma das coisas que às vezes algumas pessoas evitam de se confessar e falam: não, mas é que eu ainda não sinto a dor. Eu ainda não sinto no coração. Não, você não precisa sentir não, filho. Tu cometeu o pecado, vai. Mas eu não tô triste. Não, mas não é pra ficar triste. Você não precisa... Seria bom, se isso refletisse de tal maneira na sua alma que até se reflete nos seus olhos agora chorando, na sua tristeza que realmente chega a doer o coração pelo ato. Ok, se isso aí é maravilhoso, vai ser perfeita, certamente será uma contrição perfeita. Mas vamos combinar? Quem já se confessou várias vezes sabe, tem vezes que você chega lá, você chega, fala, sai, você não chorou, você não sentiu absolutamente nada, não tem nada a ver com sentimento, tá bom? Forma do sacramento da penitência. Tem toda uma oração e ele diz: eu te absolvo dos teus pecados. Essa é a forma. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Tem padres que às vezes não têm autorização ainda para ouvir confissão, tá bom? E por que ele tem que ser aprovado? Para ouvir confissões, porque para administrar validamente esse sacramento não basta o poder da ordem, não basta o fato dele ter recebido a ordem, é necessário o poder de jurisdição, isto é, faculdade de julgar, que deve ser dada pelo bispo. Olha, ele vai ter faculdade de julgar. Então o fato de você achar que ninguém pode julgar já está errado desde o começo, porque ele terá a faculdade de julgá-lo.
Ele está representando ali. Ele ali é o persona Christi. Ele vai ter que dizer que você está realmente errado. Né? Tem gente que quer conselho, mas como é que o cara vai te dar um conselho se você acha que você está certo ou que ninguém pode te julgar? Então ele vai falar o que para você? Né? Quantas são as partes do sacramento da penitência? Contrição, confissão, satisfação, tudo isso por parte do pecador, e a absolvição por parte do sacerdote. Então nós vamos ver o que é isso. O que é contrição ou dor dos pecados? É um desgosto da alma pelo qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe não tornar a cometer no futuro. Então é um desgosto da alma. Se vai chorar, se não vai chorar. Tem gente que não chora, mesmo triste, então não precisa chorar. Né? O que quer dizer a palavra contrição? Contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Então precisa reduzir a pó isso aí. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Então, se isso se reflete sentimentalmente, a pessoa chora, a pessoa realmente sente uma dor, ok, mas nem sempre a pessoa sente dor. Em que consiste? A confissão dos pecados? Ela consiste numa acusação distinta dos pecados cometidos ao confessor, para receber a absolvição e a penitência. Então, por que que a confissão se chama acusação? Porque não se deve ter uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos pecados cometidos. Quer dizer, ele chega lá, ele precisa pelo menos saber, ter a consciência. Peraí, eu cometi um fato errado. Eu preciso do perdão. Aí chega o padre, vim me confessar, vim apresentar o meu pecado. Então, pode falar, filho. Aí você fala os seus pecados, sabendo que, olha, cometi um pecado aqui, dei mancada, preciso falar com Deus. Então é uma acusação verdadeira, não pode estar indiferente. Vim aqui porque o pessoal disse que tem que falar, fazer o quê? Mas eu não estou arrependido, então não vai. Nesse caso, você não está arrependido, não vai. Mas veja, estar arrependido não quer dizer ter um sentimento, uma coisa, que tristeza que eu tô. Não é isso. Então, o que é essa acusação? Ela não deve ser uma narração indiferente, mas uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. O que é a absolvição? É a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados do pecador. E aí depois vai vir a penitência que ele vai dar. E das partes do sacramento da penitência, qual que é a mais necessária de todas essas que a gente falou? Bom, a mais necessária é a contrição. A pessoa está realmente contrita, sabendo que cometeu um pecado e precisa ser perdoado. Porque sem ela, você não vai obter o perdão dos pecados. Por isso que ela não é sentimental, ela é consciência mesmo. Ela está movida pela inteligência. É a sua inteligência. Fala, você pecou. Vamos lá pedir perdão para Deus. Ok? Precisamos mudar a atitude. Precisamos alterar o comportamento. Então é isso. Sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. E com ela só, quando é perfeita, pode-se obter o perdão. Contanto que esteja unida ao desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Nós não tratamos aqui. Passou o caminhão agora aqui. Nós nunca vamos. É lógico que a gente precisa ir já com essa contrição. E pode-se ali já pedir perdão a Deus. Senhor, aqui, você está na sua casa e você fala, Senhor, eu quero te pedir perdão por este pecado. Tal. E a pessoa realmente está querendo. Isso aí depende também dos atos posteriores ao qual eu quero cumprir. Então eu já estou ali disposto à mudança de vida, ao propósito de não mais pecar, e eu já estou tocado e transformando já a minha vida naquele momento que eu percebi que cometi o pecado. Fiz a contrição perfeita, mas agora eu preciso ir para a confissão. Então a contrição perfeita, ela compreende que depois você vai procurar o sacerdote para se confessar. Muita gente entendeu isso, ficou bem explicado
no período em que a gente não pôde ir para a igreja aí uns 2 anos atrás, né? Nós estamos em 2024, não estava dando para ir para a igreja. O padre rezou pelas pessoas e falou: olha, assim que nós pudermos, você procure o sacerdote. Então, por melhor que tenha sido a sua contrição, você deveria depois ir ao sacerdote, assim que fosse possível, as igrejas já estivessem abertas novamente, ir lá. Então é disso que ele está falando, tá? Você que teve que viver esse momento difícil aí, já entendeu. Então a contrição é a primeira coisa que precisa ter. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Olha aí o que acontece. Você pecou gravemente. O que acontece? Tu trancou, né? Trancou mesmo, né? A graça santificante, porque o pecado mortal sufocou ela, lembra? A graça santificante só acontece quando ocorre uma conversão do coração. Então a graça atual começa a agir, você está tendo uma vida na graça, quer dizer, você está em oração, você está em busca de união com Deus, você está participando devotamente da missa, a sua devoção interior ela é tamanha que ela reflete agora nos seus atos e hábitos exteriores, então reflete também na sua roupa, reflete no seu modo de falar, reflete no seu comportamento do dia a dia. É isso que começa a acontecer. Então esse é um dos efeitos. O que ela faz? Ela confere a graça santificante com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessaram, e de que haja arrependimento. Quer dizer, você precisa estar arrependido, senão esse pecado não é. Comuta a pena eterna e intemporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. O que é a pena? Né? Pena maior, pena menor? Meu amigo, quando você comete um pecado, existe uma coisa muito importante. Existe uma culpa ao qual você vai ser perdoado na hora que você confessar, mas existe uma pena. Isso a gente percebe, essa questão da culpa e da pena, quando a gente fala de um crime. Uma pessoa comete um crime tal, vai estar lá na legislação a culpa que a pessoa tem porque ela fez isso, porque roubou, porque matou, depois vai dizer pena de tantos anos. Isto no mundo espiritual é a mesma coisa, ok? Então você terá parte também, parte aqui, uma parte maior ou menor da pena eterna intemporal, conforme disposições do penitente. Se o penitente está ali entregando, então parte dessa pena também vai ser perdoada, ó. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Ou seja, agora tudo aquilo que estava sufocado volta. Você volta, a graça santificante volta agora a te santificar. Por quê? Porque você não tinha como se santificar se você estava no pecado grave. Você estava no problema, né? Dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restitui a paz à consciência. E o sacramento da penitência é necessário a todos que se salvarem? É necessário a todos aqueles que, né, após o batismo, cometerem algum pecado mortal. Cometer o pecado mortal, você tem que se confessar. Não adianta falar, eu conheço Deus, cada um procura o seu, ninguém pode me julgar, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Se for no Tribunal da Misericórdia, o Tribunal da Misericórdia chama-se confissão, tá bom? É bom confessar-se com frequência. Algumas pessoas falam, não, mas eu posso me confessar mais de uma vez por ano, já que a igreja fala para se confessar uma vez ao ano no período, né? Pode e deve. Aí o catecismo diz, com frequência é coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Tá difícil, né? Tem caminhão, você escuta vozes, agora vem anúncio de não sei que produto, mas fiquem tranquilos que a gente vai continuar explicando aqui, né? Então, é uma coisa ótima, porque ele apaga os pecados e dá graças necessárias para evitar no futuro. Porque você vai, se confessa, mantém a sua mente direta em Deus, continua rezando, a graça atual age, uma conversão, a graça santificante vai se santificando. Por quê? Porque vai agindo as virtudes teologais, fé, esperança e caridade,
Então a sua fé vai crescendo, você vai buscando a Deus com esperança, você vai fazendo mais a caridade, quer dizer, amar o próximo por amar a Deus. Os dons do Espírito Santo ciclismado vão agindo. Então, e tudo isso vai colaborando. Então vai tornando mais, deveria tornar, né, mais difícil da pessoa pecar mortalmente. Então ele ajuda. Confissão frequente não ajuda se você banaliza o ato. Se você começa a banalizar. Em que sentido? Você sabe que está fazendo bobagem e você está procurando confissão, igual essas pessoas que dizem que cometeram não, estão às vezes numa situação irregular e não podem comungar, mas estão indo para a fila da comunhão com a mesma desculpa de quem está procurando a confissão dessa maneira. Nós temos que tomar muito cuidado, seja qual sacramento for, seja o batismo, seja a Eucaristia, seja a unção dos enfermos, seja a confissão, de nós não tornarmos estes sacramentos, que veja, eles têm matéria e forma, eles têm um modo de fazer, eles têm um ministro, eles têm a sua postura, não se tornarem um objeto mágico. O que eu quero dizer com isso? De você começar a tornar os sacramentos superstições e você começar a procurá-los como se fosse o elixir da vida e que você não precisa fazer nada. Você simplesmente repete a fórmula. É igual quando uma pessoa também começa a rezar, né? Então a oração também pode... Olha, cuidado com as suas orações, hein? Não é curto de oração, mas envolve, porque como aqui nós temos as palavras a serem ditas para o sacerdote, então isso é muito importante. É muito importante que você não vá para a oração e não vá para os sacramentos com uma mentalidade supersticiosa. Não trate como magia. E de que maneira a gente pode acabar fazendo isso? Quando você começa a achar que o poder está na sua palavra. Então eu faço a oração e eu acho que eu determino o que Deus tem que fazer. Perigoso. Muito perigoso. Cuidado. Quando eu, além de determinar o que Deus tem que fazer, ou que as minhas orações que são a profecia em si, quando também eu vou ao sacramento apenas no sentido da graça que ele obtém, mas eu obtenho a graça porque eu o encontrei aqui. Eu peguei esse negócio, então eu vou ter a graça na minha mão. Não é isto, porque compreende-se uma grande mudança de atitudes e comportamentos que o meu coração precisa estar disposto, porque tem coisas que eu não faço, é Deus quem faz. E grande parte é Deus que faz, né? Mas existem disposições necessárias. A falta dessas disposições necessárias, como por exemplo na confissão, se não há contrição, é só palavra dita. Esta confissão é nula. Então não adianta você procurar. Assim como se você procurar, sei lá, Eucaristia porque você está doente. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou comungar. Não é isto. Ou fosse, né, para receber outros sacramentos também nessa ideia. Então isto não é superstição, não é magia, não pode ser procurado dessa maneira, porque você não, o poder não está em você, né? O poder está na graça de Deus, e Ele que fará, e que fará mediante as suas disposições interiores, os seus hábitos exteriores, para receber bem com devoção este sacramento. O sacramento da penitência ele tem a virtude de operar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam? Sim, tem a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Quais são? Exame de consciência, dor de ter ofendido a Deus, porque toda vez que você peca, você está ofendendo a Deus. Os seus pecados vão parar lá na cruz do Senhor. Aqueles lá, quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o meu pecado, o seu pecado que vão lá parar na cruz. Então, quando a gente comete o pecado, está indo lá, né? Propósito de nunca mais pecar, precisa ter esse propósito. Acusação dos próprios pecados.
satisfação ou penitência. Então essas coisas precisam estar bem dispostas. E que devemos fazer para nos confessarmos bem? Pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e a força para os detestar. Fazendo isso, nós vamos poder nos confessar. E eu sei que muita gente não sabe como se confessar. Já aconteceu de chegar na fila da confissão e o irmãozinho ficar 2h30 lá? Então provavelmente ele não sabe se confessar. O padre muito amorosamente deixa o fiel. Por quê? Porque ali o padre muitas vezes não atende só a confissão. Ele quase dá um apoio psicológico para a pessoa. Mas você que já tem se confessado com mais frequência, nós vamos explicar, porque tem gente que também não sabe nem o que falar. Então eu vou explicar o beabá. Nós vamos pelo catecismo, mas eu vou falar de modo prático aqui. Nós vamos pegar um exemplo prático. O rapaz ou a menina cometeu o pecado tal. Como ele deve chegar e falar? Então é assim, nós vamos explicar realmente aqui. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.